Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da ASAP Saúde. Você conhece a ASAP? Trata-se da Aliança para a Saúde Populacional, uma entidade sem fins econômicos criada em 2012 para desenvolver o conceito de gestão de saúde populacional no Brasil. E isso se dá através de ações proativas e responsáveis na busca pela melhoria da qualidade da saúde da população brasileira como um todo. Este podcast traz breves entrevistas com alguns dos principais especialistas em saúde no Brasil. Você vai logo comprovar isso. Antes da gente entrar no tema do nosso episódio, eu quero convidar você a seguir a ASAP nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn. É só procurar ASAP Saúde e clicar em seguir. Fica aqui também o convite para você seguir ou assinar o feed deste podcast aí no Spotify ou no tocador de sua preferência. A gente vai falar hoje sobre os programas aplicados na saúde visando o envelhecimento, a qualidade de vida da população idosa. E quem vai participar conosco hoje é a Naira Dutra Lemos. Ela é assistente social da disciplina de Geriatria e Gerontologia da Unifesp, doutora em Ciências da Saúde, coordenadora do Programa de Assistência Domiciliar a Idosos e da Residência Multiprofissional em Envelhecimento da Unifesp. Ela é também presidente da Comissão de Título de Especialista em Gerontologia da SBGG. Naira, super obrigado por ter tirado um tempinho para participar deste episódio conosco. Imagina, muito obrigada a vocês pela oportunidade e pelo convite. Maravilha, prazer é todo nosso. E eu gostaria de começar te perguntando, na sua visão, como é que está a saúde da população idosa no Brasil neste momento? A atenção está sendo mais efetiva ou não por parte das organizações, Naira? Bem, é importante a gente começar lembrando, o tamanho da nossa população idosa no Brasil agora. A gente está aí quase beirando, se já não atingiu, porque a gente não teve o censo, o número de 30 milhões de pessoas na faixa etária acima de 60 anos. E isso representa muito, Isso é quase que 15% da nossa população total. E se a gente pensar nisso, nesse contingente de pessoas, a gente vai observar que esse crescimento ele vai representar aí uma conquista super importante para a gente, uma conquista social e que é resultado aí de vários fatores, da melhoria das condições de vida, da ampliação de acesso a serviços, tanto da parte médica quanto dos serviços de assistência social, avanço da tecnologia, só que isso também traz bastante impacto para a sociedade. Impactos positivos, impactos negativos, e aqui nesse podcast, nesse momento, nós vamos estar conversando e falando sobre saúde, A gente tem que pensar, acho que hoje, o Brasil deve ser um dos países que tem o maior conjunto de políticas públicas para a população idosa. O nosso Estatuto do Idoso, que está aí beirando os seus 20 anos, vai completar 20 anos em 2023, ele garante uma série de direitos à nossa população. Isso é muito importante. E junto a ele, nós temos aí a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que não é perfeita, mas ela é um bom instrumento, ela já foi melhor na sua primeira versão, mas ela garante uma série de questões também, uma série de benefícios, uma série de questões ficam mais valorizadas e mais garantidas nessa política, como, por exemplo, a preocupação com o envelhecimento ativo e saudável, a ação integrada e integral para essa população idosa, o fortalecimento do controle social, a garantia de recurso de orçamento dentro da área da saúde, do próprio Ministério, exclusivamente para a população idosa, incentivo à pesquisa, estudos e tudo mais. E eu acho que isso, essa garantia dada por esse instrumento, pelo Estatuto, e ainda mais um instrumento importantíssimo e muito pouco debatido e discutido, são as diretrizes para o cuidado das pessoas idosas no SUS, que é o grande contingente de população idosa é SUS dependente, é atendido exclusivamente pelo SUS. Então, isso tudo junto, acho que já traz para a gente, já revela para a gente que a gente está se mobilizando, que as organizações sentiram o peso dessa população, sentiram a necessidade, estão se mobilizando para isso. Então, sim, eu posso te dizer
que a saúde da população idosa está um pouco mais garantida, né? Nós tivemos aí dificuldades, estamos tendo ainda, mas especialmente no ano passado, dificuldades em função da pandemia, que mudou aí o quadro de maneira geral, não só no Brasil, mas no mundo, né? Especialmente para os idosos, que foram as pessoas mais vulneráveis à pandemia. Então, nós tivemos essa dificuldade, mas eu não sei se sou muito otimista, mas eu acho que a saúde da população idosa ela está um pouco mais coberta e ela tende a ser mais coberta. Não por uma benesse, mas pelo direito, né, que essas pessoas têm e pela emergência disso tudo no país. Né? Quando você tem uma população muito grande e que demonstra que está aí, que precisa ser cuidado, isso se torna uma emergência. Então, eu acho que sim, as organizações estão se abrindo para isso, estão se preocupando um pouco mais com isso. Perfeito. E essa transição demográfica aí, junto com a questão da mudança no perfil das famílias, né, também traz essa necessidade, fortalece, vamos dizer assim, essa necessidade. Perfeito. Então temos aí uma boa notícia. E aí eu gostaria de saber, diante desse cenário, qual a sua orientação e visão para melhor aplicabilidade de programas de atenção ao idoso frente a todo o mercado da saúde, empresas, prestadores de serviço, governo, entidades, tudo isso visando, claro, obter melhores resultados. Então, quando a gente fala de envelhecimento, quando a gente fala de idoso, a gente tem que pensar numa coisa ampla, né? A gente tem que pensar numa atenção multissetorial, não só uma atenção interdisciplinar, né, onde todas as áreas têm que se voltar para esse atendimento, mas também intersetorial. O que eu quero dizer com isso? Acho que qualquer um de nós, qualquer serviço que se preste a atender essa população, tem que ter muito claro que várias questões perpassam o processo de envelhecimento individual e o da população, e o envelhecimento populacional. O que eu estou dizendo? A gente tem questões de ordem social, de ordem de saúde, de ordem emocional. Então, não dá para você tratar o idoso só na área da saúde, não dá para você tratar o idoso só na assistência social ou só nos programas de saúde mental. A gente tem que ter uma visão ampla, né? Porque é um indivíduo que já tem uma longa biografia e a sua saúde, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida vão depender aí de muitos fatores. E para isso, acho que a regra número 1 é a gente ter cada vez mais capacitação e de profissionais, a gente formar cada vez mais profissionais especializados, com uma formação efetiva, boa, concreta na área do envelhecimento, isso até é pedido, né, determinado já lá no Estatuto, profissionais da área de geriatria e gerontologia, né, que são duas disciplinas amplas. Acho que essa é a regrinha número 1, acho que, ou talvez a necessidade número 1. E também todas as áreas que vão atender essa população devem, de alguma maneira, voltar o seu olhar para esse segmento populacional, como eu já coloquei, de uma maneira mais ampla. E aí, o que eu quero dizer? Não apenas só a saúde ou assistência vão ser importantes nisso. A gente vai ter que pensar que esse atendimento ele tem que ser feito de ponta a ponta, seja por órgãos públicos de toda ordem, órgãos da área da saúde, órgãos da área da assistência, o Poder Judiciário, serviços de educação, serviços de atendimento à população de maneira geral, lazer, o próprio comércio se abrir para essa população e para que tudo isso, né, aconteça de verdade, que a gente consiga efetivar e pôr cada vez mais na prática as políticas públicas que a gente tem que compreender que o papel de proteção ao indivíduo idoso, né, ele não é um papel só do Estado, não é um papel só do governo. A própria Constituição coloca isso, e o Estatuto repete que a responsabilidade sobre a população idosa, especialmente a mais vulnerável, cabe à família, à sociedade e ao Estado. Então, eu entendo que esse é um trabalho conjunto. Todos nós temos que ter esse olhar, sabe? Não dá só para você culpabilizar o Estado ou a família, né? Eu acho que é um trabalho conjunto. O Estado promove suas políticas, o Estado tem que fazer essas políticas acontecerem, a sociedade civil e as famílias têm que estar juntas nesse processo. Então, eu acho que são duas coisas: olhar o idoso de uma maneira integral e todos os serviços se preocuparem com esse segmento populacional, mas também a gente começar a reforçar essa ideia de que a responsabilidade é muito grande e é conjunta, é de todos nós. Eu acho que a pandemia mexeu um pouco com a gente, e acho que isso até ficou, mexeu muito, né? Mas nesse sentido mexeu um pouco de mostrar
a responsabilidade que a gente tem. Quando a gente começou a evitar o contato com os nossos idosos, a tentar protegê-los, a priorizar a vacina para essa população. Isso já foi, ao meu ponto de vista, um retrato um pouco mais positivo. Claro, Sem dúvida. tivemos coisas negativas. No começo, a questão do preconceito se acirrando, parecia que só as pessoas idosas iam transmitir o vírus, mas depois isso foi se esclarecendo, e acho que esses movimentos que foram sendo feitos já mostraram que a gente talvez esteja engrenando aí num caminho mais assertivo. É nesse sentido que eu acho que são as orientações que a gente poderia dar enquanto especialista na área. Perfeito, Naira. Eu agradeço imensamente a sua participação e desejo muito sucesso para você. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que eu tenha podido contribuir de alguma forma. Com certeza, foi um privilégio contar com a sua participação e eu também agradeço a nossa audiência. Muito obrigado, caro ouvinte, por ter acompanhado mais este episódio. Eu espero que você tenha curtido a conversa de hoje. Hoje conversei com Naira Dutra Lemos. Desejo uma ótima semana para você. A gente se encontra no próximo episódio do podcast da ASAP Saúde, Aliança para a Saúde Populacional. Até a próxima.